reflexão para os homens e mulheres da fé, refletir que a sua denominação religiosa é uma empresa humana e nada mais. 70% do texto é cópia do vídeo do amigo Rivanildo Menezes. 100% das religiões são empresas e seitas onde o único Deus é Mamon. Quem é capaz de me contestar que eu estou errada neste texto que ficou nota 1000? 100% das denominações religiosas são templos de tijolos, que na realidade são apenas empresas de grandes negócios muito lucrativo para o pai líder. 26 motivos que declara que sua denominação é uma empresa e não igreja humana. Primeiro, o homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa, tem logomarca, ou seja, casas de identificação humana como representante, ou simbolizam uma marca, para mim Fatiminha são curral de bodes onde os fiéis são tirado além do bolso, bolsa e carteira kkkkkk, onde todos os componentes são mortos mentalmente, e fica impossível de um deles enxergar esta verdade. Que religiões e suas denominações são ilusão. Segundo o homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa, tem CNPJ. CNPJ significa o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. CNPJ é o número designado pela Receita Federal na abertura da empresa. Portanto, se vós raciocinarem, verão que 100% das denominação religiosa são obra humana e nada mais. Agora, o religioso, que espécies de Espírito Santo, ou melhor do encanto, habita em vós, que tem satisfação a da Receita Federal? Terceiro, o homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa, tem presidente. Isto indica hierarquia kkkkkkkk, talvez o vosso presidente-chefe esteja acima do seu Senhor Deus, que nunca aparece, para fazer baliza, ou melhor confiscar a sua denominação e povo kkkkkkkkkkkkkk, os deuses não passam de fantoche nas mãos de seus seguidores. Quarto, o homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa, tem departamento. Departamento significa subdivisão do território francês e de outras nações para fins administrativos e etc., mas que espécie de Deus, ou melhor dos deuses e Espírito Santo é este das nações da fé, onde cada organização tem que marcar o seu território, feito cães quando mijam em um lugar determinado, para não perderem o seu território entre grupo kkkkkkkkkk, departamento igual a território é sinônimo de divisão e hierarquia, Deus ou melhor dos deuses e Espírito Santo estão dividido feito brita moída. Kkkkkkkk, os deuses e Jesus a tal rocha se despedaçou kkkkkkkkkk. Quinto, o homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa, tem metas. Meta significa posição no futuro relacionada a tempo e valor, que exige algum grau de esforço e dedicação para ser alcançada. Ou seja, isto me cheira a fama, sucesso e riqueza kkkkkk. Sexto, o homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa, tem cargo de liderança. Ou seja, posições da hierarquia gospel, e de todas as religiões do mundo, cada denominação comercial tem o pilar pastor, padre, ancião, escriba e etc. etc. Depois vem as classe baixa como evangelista, presbítero, missionário, dirigente, diácono, cooperador, obreiro, superintendente, professor e crase pode os fiéis kk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 . Que diabo de reino espiritual é este? Onde reina a desigualdade? Porventura o tal Espírito Santo está dividido em cargo e negócio? Sim, kkkkkkkk. E o mais pior, é quem tem o tal Espírito Santo tem que fazer curso de teologia que leva meses e anos para receber o diploma. Esta merece um kk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  bem grande. Vamos ouvir mais o porquê 100% das religiões são empresas de comércio muito lucrativo, para seus criadores.
Sétimo, o homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa, tem envolvimento políticos e econômicos, é ou não é? O mundo político estão cheios de religiosos, e todos envolvidos nas corrupções e lava-jato no Palácio do Planalto em Brasília e em todo o Brasil. Oitavo, o homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa, tem guichê para organizar eventos religiosos, onde os cachês de cada organizador dos eventos religiosos são alto. Mamum é o único rei cultuado nestes lugares, santo de muito real no bolso dos espertalhões. Nono, o homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa, tem os filhos ou parentes, mas próximo do dono fundador da religião e denominação como herdeiro do cargo kkkkkkkkkkkkkkkk e os fiéis toma no rabo, para bancar e trabalhar esta empresa da fé furada. Décimo, o homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa, tem cargos sociais kkkkkkkkkk, ou seja, cargo de sócio, numa determinada placa de denominação. Um exemplo é a denominações Maranata. Só no Brasil tem aproximadamente 5.000 templos. Os membros de uma sociedade religiosa oposta das outras milhares, cada denominação de uma determinada organização oposta da outra, são como grupo de gangues, no meio da sociedade brasileira. 11º, o homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa, tem livro de atar e tesoureiro kkkkkkkkkkkk. O Senhor Deus doa brasileiro ama dinheiro para construir mais e mais denominações lucrativas. Cadê o diabo da promessa de, dê todos os seus talentos da fé de graça? Mateus 10:8. Porque o dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. 1 Timóteo 6:10. Deus é um grande bagansta, e o Senhor Deus Pai com esta cobiça, faz com que seus servos desviam da realidade racional kkkkkkkkkk. 12º, o homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa, tem escritório kkkk, o povo espiritual que dizem ter igualdade entre vós kkkkkk, para que vós queres um escritório. Lugar secreto, um compartimento, uma mesa apropriada para esconder o que kkkkkkkk. Não será a sua denominação religiosa um lugar 100% humano, terreno e carnal. Sim, 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 sim e mais sim. 13º, o homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa, tem folhas de pagamentos kkkkkkkkkk, porque o Senhor Deus Pastor tem que sumas os dízimos e ofertas para sua própria luxúria e dos templos de tijolos para crescer seu rebanho muito lucrativo kkkkkk. Faças uma pesquisa sobre as pobres renda das igrejas por mês. A Receita Federal revelou que este ano 2022 as igrejas evangélicas no Brasil das diferentes tradições cristãs, arrecadaram aproximadamente 17 bilhões de reais em dízimos e ofertas. Abra parênteses, imagine que estes 17 bilhões não é nem a metade do que verdadeiramente é resgatado nas denominações comerciais que se titulam Igreja Espiritual kkkkkk. Fecha parênteses. 14º, o homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa, tem seminários para treinamento de novos membros a cargo kkkkkkkkkkkkkk. Esta merece um troféu Oscar e livro do recorde de piadas espiritual. O tal Espírito Santo de Deus carnal e mundano, necessita de treinamento escolar bíblico, para usar seus servos espiritual kkkkkkkkkk. Quem diabo escreveu a Bíblia, não foi o tal Espírito Santo de Deus que tem onisciência, e ele não esquece o que escreveu kkkkkkkkkk. E como é que o tal Espírito Santo do Deus necessita de treinamento escolar bíblico, para usar seus servos espiritual kkkkkkkk? Bíblia livro 100% humano, que diabo de Espírito Santo é este do povo da fé,
que se titulam Seres Espiritual, e o Mundo Espiritual do Senhor Deus Burro. O estudo bíblico virou em etapa e matéria de livros, como se estuda livros escolares para tirar nota boa, tipo estudar matemática, química, biologia, física, geografia, Antártica, astronomia, astronáutica, mudanças climáticas, filosofia, sociologia, espanhol, ciências, línguas estrangeira, literatura, português, história, formática e etc, 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 etc. As Bíblias realmente são livros de piadas do Espírito Santo humano kkkkkk, que necessita de treinamento escolar bíblico kkkkkk. 15º O homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa, tem funcionários kkkk, que espécies de Espírito Santo que estes funcionários do Senhor Deus têm? Conjunto de funcionários com objetivos financeiros, objetivos comerciais, objetivos ligados aos processos internos e desenvolvimento organizacional. Para organizar as missão, visão e valores da denominação religiosa comercial kkkkkk. 16º O homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa, tem visão e treinamento de pessoas para cargo, para organizar a sustentação da estratégia das igrejas empresar de sucesso kkkkkk, encontrar-se fortalecida em 4 pilares, o verdadeiro papel do líder e de sua equipe executiva para manter as ovelhinhas gordas no seu curral denominação. 17º O homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa, tem homens que fundou ele, ou seja, deu nome e cargo e registro de localização de sua denominação, exemplo, Igreja Impressa Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Universal do Reino de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Deus é Amor, Igreja do Vaticano, Santuário Nossa Senhora Aparecida, Igreja Adventista, Igreja Presbiteriana, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Maranata, Igreja Testemunha de Jeová, Igreja Rosa Cruz e etc, 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 etc. A concorrência de cliente fiéis são grande kkkkkkkk. Que espécie de Espírito Santo da hierarquia é esta, do povo da fé dividida em tudo? 18º O homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa, tem diretor para incluir ou excluir pessoas da organização dele, sim o diretor homem espiritual do Senhor Deus, o tal diretor escolhe a quem deva ser exaltado ou abater conforme a conduta de cada um kkkkkk. Todos são monitorados ao entrar e sair da denominação curral, e fora da denominação todos são espião um dos outros, porque uma fofoca vale muito para o diretor kkkkkk. 19º O homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa, tem slogan utilizada em campanhas políticas, de publicidade, de propaganda, para lançar um produto, marca etc. Slogan é uma expressão concisa, fácil de lembrar, utilizada em campanhas políticas, de publicidade, de propaganda, para lançar um produto, marca etc. Para que diabo uma pessoa com o tal Espírito Santo precisa fazer slogan de sua denominação religiosa comercial kkkkkk? O tal Espírito Santo do Senhor Deus necessita de calendário humano para agir kkkkkk. Sim, o tal Espírito Santo do Senhor Deus necessita de um local, dia marcado, horário e de reuniões e de treinamento escolar bíblico dos seus servos espiritual de bosta kkkkkkkk. 20º O homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa é registrada em cartório terreno kkkkkkkkkk. É assim que é formada as igrejas do Senhor Deus e Jesus morto. Porque a igreja dele é feita 100% da matéria terrena. O seu Senhor Deus e o Espírito Santo está abaixo do homens das leis terrena. É o bom.
21º O homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa tem conta bancária kkkkkkkkkkkkkk. Esta é a única e verdadeira fé que remove montanha de dinheiro, para os líderes, e pobreza para os fiéis kkkkkkkk. 22º O homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa tem contador e secretários kkkkkkkkkkkk. As igrejas espiritual e santa têm contador para contar e soma todos os dízimos e oferta. Um contador também é uma pessoa que se encarrega da escrituração das contas das empresas mercantis, contabilista, diplomado em contabilidade e etc kkkkkk, mas como o mundo espiritual do Senhor Deus é mundano e humano, que coisa não é? 23º O homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa tem franquia, ou seja, sistema de compras e vendas de licença na qual o detentor de uma marca cede ao franqueado o direito da mesma e do uso da patente e infraestrutura com o direito de distribuição dos produtos, e cada denominação tem seu patrão líder, no qual patrão são oposto um dos outros. Povo da fé, o único Deus que vocês têm é o seu líder e nada mais. 24º O homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa tem reuniões com a diretoria. Que espécies de Espírito Santo é estes que habita neste povo da fé, que necessita de fazer reuniões coletiva para debates kkkkkkkkkk? Raciocinamos que o tal Espírito Santo com sua onisciência necessita de reuniões coletiva para tratar de algum assunto ou com propósitos recreativos kk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 . Eita porra, Espírito Santo, sua igreja empresa é muito mundana, terrena e carnal. 25º O homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa tem funcionários que faz propaganda da tal igreja na evangelização em folhete de literatura ou em camisas ou em campanhas e etc. Tá vendo o homens e mulheres da fé 100% humana, como as denominações religiosas são grandes impressas. E vocês homens e mulheres da fé ilusória dizem que estas denominações que vocês deram como igreja, são espirituais kkk. Tá vendo o homens e mulheres da fé 100% humana, como as denominações religiosas são grandes empresas. E vocês homens e mulheres da fé ilusória dizem que estas denominações que vocês deram como igreja, são espirituais kkkkkkkk. Mostre ao povo e a você mesmo onde está a espiritualidade nesse lugares de negócio e hierarquia. Repetindo e raciocine e mostre ao povo e a você mesmo onde está a espiritualidade nesse lugares de negócio e hierarquia. De novo raciocinamos. Como é que o tal Espírito Santo do Senhor Deus que tem a tal onisciência necessita de propaganda coletiva para tratar de algum assunto ou com propósitos recreativos de sua denominação religiosa kk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 ? 26º O homem e mulher da fé furada a sua denominação religiosa tem comunhão com o mundo, etc. Assim você não está dentro ou frequentando igreja humana, mas sim você estão dentro de empresas criadas por homens gananciosos. Onde vocês são manipulado, enganado, extorquido e servem aos deuses pagões kkkkkkkkkkkkkk etc etc. Agora não me venha com chulumera dizendo que estas casas comercial são casa do tal Deus espiritual. Este vosso Senhor Deus é mais mundano que vós seguidores. Como é que os seres humanos pecadores usam de autoridade sobre outra pessoa, se nós devemos ser servo um dos outros? Raciocinamos e vemos que se religiões fosse sinônimo de santidade, nas sinagogas e denominações só haveria reuniões de santos, e não de pecadores que nunca se lavam de seus pecados, vícios, doenças e deficiência mental e corporal, visto que a hierarquia reina nestes lugares opositora uma das outras. As denominações são as portas largas e o caminho espaçosos, onde muitos se perdem o caminho racional.
O povo da fé entra e sai das denominações vazias, cheias de vícios, todo tipo de deficiência física e mental, todas as espécies de doenças, e eles e elas não realizam cura nenhuma sobre elas e seus familiares, amigos e vizinhos. O povo da fé entra e sai das denominações vazias. O povo da fé entra e sai das denominações vazias. Mateus 10, 8, é mito e é nada mais. Muitos dizem que religiões não se discutem, e é verdade, religiões não se discutem. O remédio é sair delas é não olhar nem para trás, para não suceder como a mulher de Ló. Religiões por geral têm o mesmo DNA da mentira, engano, heresia, pecados, idolatria e blasfêmia, etc. As crianças de pessoas religiosas já nascem condenadas a seguirem as loucuras religiosas e tradição e cultura de seus pais que herdaram de seus familiares. Questionar, pesquisar, analisar, estudar, memorizar, criticar, é melhor do que fazer sacrifícios de tolos nas sinagogas que produz um exército de pessoas enganadas, assim quem o diz é a Bíblia. Pois é nos debates e questionamento que se aprende. Pois é nos debates e questionamento que se aprende. Religiões são hierarquia onde cada grupo fica escravo de seu líder e só comem o que eles botam, ou seja, lavagem. 100% das religiões faz 6 coisas bastante eficazes nos seus seguidores e racional. Primeiro, a religião divide as pessoas. Segundo, a religião controla as pessoas. Terceiro, a religião escraviza as pessoas. Quarto, a religião engana as pessoas. Quinto, a religião deixa as pessoas imbecilizadas. Sexto, a religião conduz as pessoas à perdição mental. A ilusão das denominações comercial. Em primeiro lugar, os componentes religiosos aceitam um falso nome, o do tal Jesus mitraico, e em outras nações já são outros deuses e deusas. Em segundo lugar, eles vão se batizar em água do rio Tiete das religiões, é porque os tais não tomam banho de chuveiro kkkkkk. Em terceiro lugar, eles comem o Jesus Natal Santa Ceia e cagá-lo no outro dia. Em quarto lugar, eles dão dízimo e oferta mamon para os machos safados bancarem luxúrias para eles. Em quinto lugar, eles cantam feito sapo na lagoa das religiões para os pequenos deuses e deusas na plateia ouvi-los e elogiá-los. Em sexto lugar, eles estão caminhando para a perdição das religiões. Os deuses e as promessas bíblicas não valem de nada aqui na vida real. Bíblia, religião, Deus, Jesus, doutrinas, tudo é pura ilusão, fantasia das imaginações humanas. Os deuses e as promessas bíblicas não valem de nada aqui na vida real. Os deuses e as promessas bíblicas não valem de nada aqui na vida real. Bíblia, religião, Deus, Jesus, doutrinas, tudo é pura ilusão, fantasia das imaginações humanas. Os deuses e as promessas bíblicas não valem de nada aqui na vida real.